Hoje eu quero continuar a falar do arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Recomendo que você assista as outras mensagens da série lá no Verdade em Destaque, nosso canal no YouTube. Lembrando de curtir, compartilhar, comentar, e nos ajudar, irmãos, a batermos aí os 400 inscritos no canal. Estamos com 392, faltam só 8. Eu quero ver se eu saio até o fim da festa da dedicação, na semana que vem, com no mínimo 450 inscritos, tá? E hoje é a 8ª parte dessa série de mensagens preparando a igreja local para a vida vindoura. Amém? Diga comigo: o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Diga assim comigo: preparando a igreja local para a vida vindoura. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia nesta noite na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4, o verso 13 ao 18. Aleluia! 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Abra a sua Bíblia, mantenha aberta aí nessa passagem. Amém? Diz assim a Escritura, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém? Irmãos, nessa série nós temos visto as últimas coisas que a gente chama de escatologia. E nós temos visto essas coisas nas Escrituras com um destaque especial, com um foco especial em duas doutrinas bíblicas: o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo. Amém? E a história da teologia e a história da igreja tem nos ajudado a entender alguns assuntos que antes, para você, podiam parecer complexos, difíceis, mas à medida que vamos pregando a palavra nessa série de mensagens, o Espírito Santo vai iluminando a Escritura, vai abrindo o nosso entendimento, e nós vamos entendendo coisas como o milênio, como a grande tribulação, como as maneiras de interpretar o livro do Apocalipse. O mais importante, irmãos, nessa série de mensagens, é que nós estamos fazendo uma coisa aqui
que muito poucas igrejas, infelizmente, fazem nos dias de hoje, que é definirmos qual a nossa posição como igreja local diante dessas coisas. E nós já definimos aqui que nós cremos que Jesus volta depois da grande tribulação, ou seja, a igreja passará por esse período, e Jesus volta depois da grande tribulação para reinar num milênio literal de 1000 anos na terra. E nós também entendemos que a melhor maneira de interpretar o livro de Apocalipse, embora a escatologia não seja só no livro do Apocalipse, mas a melhor maneira de interpretá-lo é quando a gente entende que ao mesmo tempo em que a sua mensagem era para as 7 igrejas históricas da Ásia Menor, também ela era para as igrejas ao longo da história e é para nós ainda hoje. Amém? Isso tem um nome técnico. O que eu acabei de dizer para os irmãos, eu posso dizer de uma outra maneira mais técnica. Então nós aqui nessa igreja cremos no pré-milenismo histórico pós-tribulacionista. Nós aqui nesta igreja temos uma interpretação preterista parcial. Dizer isso é dizer o que eu acabei de falar, apenas de uma forma mais técnica. Eu estou dizendo tecnicamente que Jesus volta depois da tribulação para reinar num milênio de 1000 anos, literalmente. Amém? E que nós entendemos o Apocalipse como uma mensagem prioritariamente para as pessoas daquele tempo, para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, mas que também tem uma aplicação para toda a igreja no decorrer da história, chegando a nós nos dias de hoje. Outra coisa muito importante, que eu sempre faço questão de frisar a cada mensagem da série, é que existem outras maneiras de ver e entender essas coisas, e isso não é heresia, essas outras maneiras, e portanto não devem nos impedir de conviver com os irmãos, com as igrejas que têm um entendimento diferente. Nós estamos apenas definindo aqui a nossa posição. Amém? Aleluia. E outras séries de mensagens ainda virão no próximo ano, definindo também a nossa posição com relação a muitas outras coisas essenciais na doutrina da Bíblia. Nós já analisamos Mateus capítulo 24, os irmãos lembram que muitas pessoas de forma errada usam para defender a ideia do tal do arrebatamento secreto, que já vimos que não existirá. Arrebatamento esse que muitos acreditam que aconteceria antes da grande tribulação, que Jesus assim voltaria inesperadamente e extrairia a igreja da terra, e com ela também o Espírito Santo, e a partir disso apenas os crentes mornos, aparentes, nominais, assim como os judeus, ficariam aqui na grande tribulação, aonde supostamente eles iriam de fato se converter, e aí no final disso Jesus voltaria para reinar. Mas nós percebemos que Mateus 24 não fala de nada disso. Na verdade, Mateus capítulo 24 não fala de arrebatamento, mas sim da segunda vinda de Cristo, em paralelo ao fim da era judaica. Então, quando a era judaica acabou, com a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, no ano 70 pelos romanos, é disso que Mateus 24 está falando. E aí daqui a pouco Jesus fala de alguns temas com relação ao
tempo do fim, mas relacionados à sua segunda vinda, e não ao arrebatamento da igreja. Basta você analisar o capítulo 23, como nós fizemos aqui nas semanas anteriores, nas mensagens anteriores, e você vai perceber facilmente isso. O que eu estou trazendo para o entendimento dos irmãos? Que essas coisas que foram popularizadas pelo pré-tribulacionismo dispensacionalista, essas coisas do arrebatamento secreto, essas coisas do deixados para trás, isso criou uma espécie de mitologia gospel em cima de temas da escatologia. Mas nós já aprendemos pela história da igreja que essa maneira de interpretar as Escrituras praticamente não existia antes de 1830. O que será, irmãos, a grande tribulação? Será sim um momento de juízo intenso, mas também um momento de glória para a igreja, que será usada com poder, com sinais, mesmo que muitos da igreja tenham que enfrentar o martírio nas mãos do anticristo. E se o arrebatamento só acontecerá no fim da grande tribulação, e nós vamos estar aqui, então precisamos nos preparar para este momento. E é com relação a isso que Jesus está falando dos dias de Noé. Por quê? Porque assim como o patriarca Noé se preparou para o momento do juízo divino através do dilúvio, se preparou com sabedoria para lidar com aqueles eventos, nós precisamos, assim como Noé, nos preparar com sabedoria para lidar com os juízos do fim, os juízos escatológicos que acontecerão na grande tribulação. Amém, irmãos? E finalmente nós começamos a analisar no final de semana passado, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que é o texto que nós lemos aqui no início desta mensagem, que é sim a passagem bíblica que fala sobre o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja não é falado em Mateus 24, não tem nada a ver com isso. O arrebatamento da igreja é falado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Aqui está a base bíblica para a doutrina do arrebatamento da igreja. E você vai ver Paulo falando disso em conexão com uma outra doutrina que eu não terei tempo de falar aqui nessa noite, mas querendo Deus, falarei ainda esse mês, que é a doutrina do dia do Senhor, que vai aparecer daí no capítulo 5, aqui de 1 Tessalonicenses, dos versos 1 ao 6. Então, eu quero dizer para os irmãos que acreditamos em arrebatamento, amém? Amém? Que o arrebatamento é bíblico, que o arrebatamento é maravilhoso, que o arrebatamento é importante, que o arrebatamento vai acontecer, que o arrebatamento é uma doutrina bíblica, mas a questão é nós entendermos como e quando ele acontecerá. Justamente para quê? Para fazermos aquilo que infelizmente muitos poucos crentes estão fazendo. E o que não estão fazendo, pastor? Não estão se preparando para passar pela grande tribulação. Então nós vimos Paulo ensinando a doutrina bíblica do arrebatamento no contexto de uma outra doutrina bíblica, que é a ressurreição dos mortos. E Paulo aqui vai estimular a igreja de Tessalônica, e nós também, amém? Amém?
a não perder a esperança da ressurreição dos que morreram em Cristo. Todos os que morreram em Cristo vão sim ressuscitar. Aleluia! Nem mesmo a morte pode acabar com a nossa esperança em Cristo, fundamentada no reino de Deus. Então diga assim após mim: volta de Jesus, ressurreição e bendita esperança estão conectadas. Nós temos 3 doutrinas bíblicas aqui. A volta de Jesus é uma doutrina bíblica, a ressurreição dos que morreram em Cristo é outra doutrina bíblica, e a bendita esperança é outra doutrina bíblica, e essas coisas estão todas conectadas. 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Nós vimos aqui na semana passada que dormir é uma maneira poética que a Bíblia usa, referindo-se a morrer. Então veja que Paulo está falando claramente aqui, que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele, na companhia de Jesus. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, trará as almas dos que morreram em Cristo, para uni-las aos seus respectivos corpos, que vão ressuscitar e receber a glorificação. Amém, irmãos? Então, Deus vai trazer com Jesus os que morreram no Senhor para a ressurreição. Quando Jesus voltar, voltará com ele, por exemplo, a alma do nosso irmão Antônio, e o corpo do irmão Antônio será levantado do cemitério ali no centro e subirá voando para encontrar com Cristo nos ares. E essa alma entrará de novo no seu corpo, e esse corpo se tornará um corpo glorificado, semelhante ao corpo que Jesus tem hoje no céu. E assim será com o irmão Manuel, e assim será com todos os nossos irmãos aqui da igreja, que já partiram no Senhor. E assim será comigo e com vocês, se já tivermos partido no Senhor, quando isso acontecer. Então eu quero que você entenda que a volta de Jesus será um evento simultâneo. Amém? Será um evento simultâneo com a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento dos que estiverem vivos. Jesus voltando com as almas dos que morreram em Cristo, a ressurreição dos seus corpos físicos acontecendo simultaneamente. Então Jesus vindo de cima para baixo, os mortos em Cristo, o corpo deles ressuscitando de baixo para cima, e os que estiveram vivos sendo arrebatados também junto com esses, para encontrarem com o Rei nas nuvens e não irem para o céu. Não, ninguém vai para o céu. Virem para a terra para reinar triunfantes com o Rei que está voltando. Vimos que o propósito do arrebatamento não é levar ninguém para o céu, mas sim proporcionar um encontro. Diga comigo, encontro. Encontro, no grego é a palavra apanteses, né? Então o propósito do arrebatamento é um encontro com Cristo, não é alguém escapar de alguma coisa. Vamos ser arrebatados para escapar da grande tribulação e ficar lá no céu, enquanto tudo se destrói por aqui pela terra. Não. Esse não é o propósito. O propósito de ser arrebatado é encontrar com o Rei nos ares.
Esse será um encontro definitivo com o Senhor, aonde nós receberemos um corpo glorificado. Amém? Quando um rei voltava vitorioso de uma guerra, qual era o costume? Era o costume o povo ir encontrá-lo fora da cidade, no meio do caminho. Por isso que encontraremos com o rei, irmão Paulo, nas nuvens. E por que se tinha esse costume? Porque era como se o povo tivesse ido para a guerra junto com o seu rei. Então, quando formos arrebatados para um encontro com ele nas nuvens, vamos dar as boas-vindas ao noivo, vamos encontrar com o rei vitorioso em suas batalhas, e viremos com ele a esta terra, a este mundo, para tomar posse definitiva com o rei, que vem para dar fim à grande tribulação e estabelecer o seu reino milenar. Amém? Um outro aspecto impressionante, irmãos, isso será impressionante. Um outro aspecto impressionante do arrebatamento é que se trata do encontro definitivo. Diga comigo, definitivo. É um encontro definitivo, é um encontro físico entre Cristo, o cabeça, e a igreja, o seu corpo. Amém? E esse encontro, ele envolverá toda a igreja. Esse encontro envolverá a igreja visível, que nós chamamos de igreja militante, e a igreja invisível, que nós chamamos de igreja triunfante. Então ali estarão se encontrando definitivamente com Cristo todos os crentes de todas as gerações, mortos e vivos. Será algo impressionante. Ao mesmo tempo que você verá irmãos que conviveram conosco aqui, como os irmãos que eu já mencionei, o irmão Antônio, o irmão Manuel, você verá também Abraão, Isaac, Jacó, Adão, José, Davi, todos eles se encontrando, toda a igreja, todos os heróis da fé, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas, eles ressuscitarão. Outra coisa que é importante entender, que em 1 Tessalonicenses, Paulo está escrevendo para uma igreja composta de irmãos que na sua maioria não eram de origem judaica, então era uma igreja gentílica. E quem é Paulo, irmãos? Paulo é um judeu em Cristo, que está escrevendo para uma igreja de não judeus em Cristo. E o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós quem? Judeus e não judeus, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para fugir da grande tribulação? Não, o que diz aí na sua Bíblia? Para o encontro. Você não vai fugir da grande tribulação, você vai vencê-la. Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, reino milenar.
Perceba que Paulo não faz diferenciação aqui entre judeus que supostamente iriam ficar e uma igreja gentílica que supostamente iria subir. Não, Paulo está declarando que toda a igreja de todas as eras, judeus e gentios em Cristo Jesus, participarão do arrebatamento. Aleluia. Eu quero que os irmãos percebam ainda que na ordem das coisas, na escatologia, Paulo coloca a ressurreição e o arrebatamento quase ao mesmo tempo. São eventos quase simultâneos. Olha ali, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Na semana passada o Espírito nos mostrou o que o arcanjo vai dizer, né? Vocês lembram a parábola das 10 virgens? Eis o noivo, saiu ao seu encontro. É a voz da meia-noite, é a voz do arcanjo. Hoje o Espírito vai revelar qual será a palavra de ordem. E eu desconfio que na última mensagem da série o Espírito vai revelar qual será a trombeta que será ressoada. Mas voltando ao texto. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, ó, a volta de Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, volta de Cristo ligada com a ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Volta de Cristo, ressurreição, arrebatamento. Não está falando nada aqui que vai ter um arrebatamento e aí vai ficar 7 anos no céu e depois Jesus volta. Não está dizendo isso. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para um dos textos mais profundos da Bíblia, que é o Apocalipse capítulo 20, o texto que fala sobre o milênio, e também sobre a ressurreição, o verso 4 tem uma relevância especial. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Então, quando perguntarem para você aonde que fala do milênio, você já sabe o que vai responder. Apocalipse 20, verso 4. Aonde que fala da volta de Jesus, você já sabe, Mateus capítulo 24. Aonde que fala do arrebatamento, você já sabe, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Aonde que fala do dia do Senhor, você já sabe, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Isso tudo está conectado. Aleluia. Apocalipse 20, verso 4 diz: vi então tronos e os seus ocupantes assentarem-se, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a fera, algumas traduções dizem a besta, nem a sua estátua, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da fera. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Aqui eu estou lendo a tradução da CNBB. Talvez a sua Bíblia diz assim: eles viveram.
Se a sua Bíblia diz assim, ela está mal traduzida. Porque o correto é voltaram a viver. Ou obtiveram vida. Então pode riscar aí e escrever, voltaram a viver. É o verbo grego tzao. E esse verbo é usado em outras passagens correlatas com relação a pessoas ressuscitadas dos mortos. Então, do que João está falando aqui em Apocalipse 20, verso 4? De pessoas que voltaram a viver, ou seja, foram ressuscitadas dos mortos. Amém? E você vai dizer, tá, mas qual é a importância disso? Irmãos, isso é importante, porque está mostrando que o reinar com Cristo no milênio é logo depois da ressurreição. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante os 1000 anos. Ora, se Apocalipse está dizendo que a ressurreição acontece para aí se reinar com Cristo durante 1000 anos, e se o texto do arrebatamento está conectando o arrebatamento com a ressurreição, não tem como acontecer arrebatamento sem ressurreição. Consequentemente, o arrebatamento da igreja e a ressurreição será simultâneo com a volta de Cristo, e para então começar o milênio, ok? Então, o deixados para trás, na verdade, é passados para trás. Quiseram te passar para trás, porque aquilo lá está tudo errado. Está tudo errado. Estou aqui, estou provando na Bíblia. Então veja, reinar com Cristo no milênio é logo depois da ressurreição. Vou ler de novo. Voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos, milênio. Se a ressurreição e o arrebatamento são eventos quase ao mesmo tempo, então o que a passagem está mostrando? Que nós não vamos ficar 7 anos no céu, tendo escapado da grande tribulação, não, mas que nós vamos passar pela grande tribulação, ser ressuscitados ou arrebatados e reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Amém? E agora, já indo para o final, nós vamos dar uma olhada num outro texto muito importante da Bíblia, que é 1 Coríntios 15, 51 ao 58, e aqui eu vou usar uma outra tradução da Bíblia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58, aleluia. Por que esse texto é importante, irmãos? Quando te perguntarem onde que fala na Bíblia a doutrina da ressurreição, 1 Coríntios 15, 51 ao 58. Na verdade é todo o capítulo, mas mais especificamente esses versículos. Os irmãos estão percebendo que cada coisa na Bíblia tem o seu lugar. Por falta de ensino, muitas vezes os crentes, a igreja faz uma salada de fruta com esses textos aqui. Então, esse texto está mostrando uma ligação. Qual ligação? Entre receber a ressurreição, ser arrebatado, ter o corpo glorificado e a volta de Jesus. Diga comigo: ressurreição, arrebatamento, glorificação, volta do Senhor.
É nessa ordem. Quando? Depois da grande tribulação. Para quê? Para inaugurar o milênio. Mas vamos observar. Vamos começar com o verso 51. Paulo diz assim: vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Do que Paulo está falando aqui? Aqui ele está fundamentando a doutrina bíblica da glorificação dos nossos corpos. Esse seremos transformados diz respeito a um corpo glorificado. O que é o corpo de um crente transformado? É um corpo glorificado. Como é que é esse corpo glorificado? Basta você ler o relato dos evangelhos de como Jesus era depois de ter ressuscitado. É aquilo ali. Verso 52. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Esse texto é importante porque ele tem um outro linguajar que se usa para tentar fundamentar o arrebatamento secreto. Tem gente que pega esse texto aqui e pega esse trechinho, num piscar de olhos. Você já viu gente dizendo assim? Num piscar de olhos. Então o arrebatamento vai ser secreto, num piscar de olhos, Olha, irmão, esteja preparado, você não sabe o dia, nem a hora. Hoje não vai dar tempo, mas eu vou te mostrar na próxima mensagem da série sobre a doutrina do dia do Senhor, que tem sinais sim que indicam quando isso acontecerá. Mas isso é uma outra história. Tem indícios que indicam isso. Mas o que eu quero que você veja aqui é que não está dizendo que seremos arrebatados num piscar de olhos. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos não é arrebatados? Transformados. O que é ser transformado? É receber o corpo glorificado. Então o que vai acontecer no abrir e piscar de olhos é a glorificação do seu corpo, não o arrebatamento. Não tem nada a ver isso aqui com o arrebatamento. Ou seja, nós vamos ter o nosso corpo transformado. E se você olhar o contexto aqui, os outros versículos antes e depois, você vai ver que é disso que Paulo está falando. Esse é o tema. Então aqui não está falando de arrebatamento, mas de glorificação do corpo dos crentes por ocasião da ressurreição dos que morreram em Cristo. Amém? Paulo está explicando uma coisa aqui, irmã Cristiane. O que Paulo está explicando, Roselane? O último estágio da nossa santificação. Qual é o último estágio da santificação, que é um processo contínuo que dura toda a vida do crente? É a glorificação. E isso vai acontecer num instante.
Então tira da sua cabeça esse negócio assim, e fica as roupas do cara, e ninguém vê. Onde foi? Onde vai? De onde veio? Não, irmão, isso tudo é bobagem, isso é Hollywood. Será audível, todos ouvirão. Será visível, todos verão. O mundo, o ímpio, os homens verão a igreja subindo. E o que será num instante, que nem você mesmo vai perceber, vai ser a glorificação. Você vai estar no meio do caminho, voando, subindo, e quando você olhar, você já está com o corpo glorificado. Aleluia. Aquele irmão que estava vivo, mas tinha um câncer, não terá mais. Aquela irmã que tinha um defeito físico, não terá mais. Amém? Aleluia. Eu sei o que a pastora está pensando. Vai subir perfeitinho. Vai subir perfeitinho. Por quê? Porque é corpo glorificado. Aonde há glória, não há problema, não há dificuldade, não há nenhuma imperfeição. Então, irmãos, perceba que Paulo conecta isso com a linguagem lá de 1 Tessalonicenses 4,16, lembra? Quando ele fala aqui em 1 Coríntios 15:52, né? No instante, no piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará. Como é que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16? Ele diz ali, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoar da trombeta. Por que Paulo está falando de trombeta aqui? Porque ele está conectando com o texto de Tessalonicenses. Só que aqui ele está explicando como será a ressurreição e como será a glorificação. E lá ele está explicando como será o arrebatamento. Amém? Estão me entendendo? Agora olha o verso 53 e 54. Estou quase no fim. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Com efeito, é preciso que este ser corruptível, ou seja, o nosso corpo, se vista de incorruptibilidade, e que este ser mortal se vista de imortalidade. E quando este ser, ou seja, quando este ser corruptível, estiver vestido de incorruptibilidade, quando que isso vai acontecer? Quando o corpo for glorificado, né? E este ser mortal estiver vestido de imortalidade, amém? Até aqui. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está explicando para a igreja em Corinto o que é a glorificação. Porque os irmãos estão me ouvindo falar tanto de glorificação, corpo glorificado, Sheila, e de repente você pensa, tá, mas o que é essa tal de glorificação? Paulo explica: glorificação é aquilo que é mortal e corruptível no nosso corpo se revestir de imortalidade e de incorrupção. Glorificação, escute, é o ajuste do nosso corpo físico para a vida eterna. Ora, se a vida será eterna, o corpo precisará ser eterno.
Então, glorificação é a adequação do nosso corpo físico para a vida eterna. Você não morre mais, você não fica mais doente. Agora olha o verso 54 ainda, o finalzinho dele, a parte C, até o verso 56. Então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão quer dizer ferrão. Entendeu? Escorpião, quando tem um ferrão, aquilo é o aguilhão. A raia, quando tem um ferrão, aquilo é um aguilhão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que nós temos revelado aqui, irmãos? Isso nenhum dicionário bíblico vai te mostrar, nenhum comentário bíblico vai te mostrar, porque isso aqui foi iluminação que o Espírito me deu hoje à tarde. O que nós temos revelado aqui? Você lembra que lá em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, ó, o que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, que palavra é essa? É o que está escrito aqui. Quando Jesus voltar, estará tocando, o arcanjo estará falando: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. Jesus voltará bradando de saudades da sua noiva e também de vingança contra aqueles que a oprimiram, e se ouvirá da parte do Senhor nos céus uma palavra de ordem, porque tudo que é de Deus é feito em ordem, e a ordem, a palavra de ordem será essa: de um lado alto do céu se ouvirá: onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está? A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que tem que ser essa palavra e não qualquer uma outra? Porque a ressurreição estará acontecendo, e será como assim, Deus dizendo: está vendo, morte? Eu sou o doador da vida, eu tenho o poder da vida. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Foi assim que ele se apresentou e falou com João no Apocalipse. E da mesma forma os seus estiveram mortos, mas por ocasião da ressurreição estarão vivos pelos séculos dos séculos com ele. Aleluia. Gostou, Cristo? Você vai ver quando eu falar da trombeta. Então Jesus vai estar voltando. 3 coisas vão acontecer. Trombeta vai soar. Eu ainda vou dizer que trombeta é essa. O arcanjo vai gritar: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. Os crentes de todas as épocas ressuscitando, os que estiverem vivos vão sair voando, todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir. Como relâmpago será visto do Oriente ao Ocidente. Ao subirem vão ter os seus corpos glorificados. Jesus descerá gritando, bradando de saudades da noiva e de vingança dos seus inimigos, e a voz do Senhor ecoará nos céus dizendo isso: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Todas as sepulturas dos crentes se abriram.
Aleluia. Eu acho que um bom hino para nós ensaiarmos, para as irmãs cantarem na última mensagem dessa série, Sheila, seria aquele hino da harpa, O Rei está voltando. Fica a dica. E o verso 57 e 58, e aqui eu encerro. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Vocês percebem que Paulo está dando o mesmo estímulo de esperança aqui para a igreja em Corinto, como ele deu também para a igreja em Tessalônica? Vocês lembram o que estava acontecendo em Tessalônica? Irmãos morrendo e gente pregando que Cristo já tinha voltado, que o milênio já estava acontecendo, e a igreja estava se entristecendo, perdendo a esperança, porque achava então que os irmãos não iriam ressuscitar, que a ressurreição já tinha acontecido e eles não tinham participado dela. E Paulo então, da mesma forma que deu uma palavra de estímulo e esperança para a igreja em Tessalônica, também dá para a igreja em Corinto, diante da tristeza que estava tomando conta do coração de alguns irmãos, pelas tribulações, pela morte de outros membros da comunidade, de outros irmãos da igreja. E Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros. Você acha mesmo que diante de todas essas coisas gloriosas que eu estou ministrando aqui pelo Espírito Santo, vale a pena abrir mão de Jesus? Vocês acham que vale a pena deixar de participar de todas essas coisas, de repente, porque num determinado momento você se desentendeu com alguém da igreja, ou alguém deixou de te cumprimentar, ou foi pregada uma palavra um pouco mais dura, incisiva, ou você achava que as coisas tinham que ser assim, ou assado, ou atravessado, e elas não estão sendo. Você acha mesmo que vale a pena deixar de participar, abrir mão, negociar todas essas coisas gloriosas por causa dessas coisas? Essas bobagens? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser como o Esaú, que negociou tudo de bom e de belo e de grande e de glorioso que Deus tinha para ele por causa de um prato de lentilha. Amém. Esteja firme no Senhor. Aleluia. Porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Vamos ficar em pé. Edifique-se com essa palavra em nome de Jesus. Amém.